Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Nesse lindo dia na cidade santa de Jerusalém, eu me encontro aqui na cidade velha de Jerusalém, no quarteirão judaico, um lugar muito especial, que só foi possível de ser revelado depois de anos de escavação arqueológica. Não é difícil para vocês perceberem de imediato que essas colunas são típicas, da arquitetura romana. E este local, que foi então revelado, fruto desse esforço arqueológico, constituía parte de imenso mercado que tinha lugar aqui na cidade velha de Jerusalém. Posteriormente, os artistas israelenses produziram inúmeros mosaicos que procuraram mostrar como era a vida e as atividades que se desenvolviam aqui nesse mercado popular. Nós judeus não temos nenhuma dificuldade de revisitar a história e revelar o fato evidente de que inúmeros impérios passaram pela terra de Israel e exerceram por um certo período o seu poder. Essa constatação é muito útil para revelar a verdade maior. Que verdade maior, Átila? Que o povo judeu jamais deixou de ter a proteção de Akadosh Baruch Hu. E ao final desse trecho, como vocês podem ver, há uma linda pintura que mostra bem o que seria uma representação deste mercado no seu momento de maior pujança. Povo que não tem história, que não tem passado, que não reconhece o seu passado, como vocês bem sabem, dificilmente pode ter um futuro. Me permitam recuar um pouco aqui para poder transmitir a todos vocês a minha mensagem de Torá. Como é sabido de todos, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Pekudei. Na verdade, esta é a última porção semanal da Torá, do segundo livro da Torá, do livro de Shemot, Êxodo, e ele marca o fechamento da construção do Mishkan, do tabernáculo. Construção que, segundo a narrativa da Torá, começa a ser definido lá atrás, na Parashá Trumá. E nós atravessamos centenas de versos, de passuquim, fazendo uma descrição detalhada de como seriam arrecadados os recursos para a construção do Mishkan, como ele deveria ser, quem deveria construí-lo, como deveria ser o serviço realizado no seu interior pelos Kohanim, como deveriam ser as roupas dos Kohanim, sobretudo do Kohen Gadol. Enfim, a Torá define com minúcias esse processo e ela, aqui na Parashá Pekudei, reafirma: e eles me farão um santuário e eu habitarei entre eles. Mas espera lá, a promessa não era de que Akadosh Baruch Hu habitaria nele, mas a Torá não declara. A Torá não declara que Akadosh Baruch Hu habitará nele, mas entre eles. Mas entre eles quem? Entre aqueles que fizeram, que construíram o Mishkan. Portanto, Akadosh Baruch Hu, ele não vai habitar simplesmente uma estrutura arquitetônica própria do Mishkan. Daí, nós depreendemos o óbvio, que o próprio povo judeu que construiu o Mishkan no deserto, e vocês podem imaginar a dificuldade de erguer um tabernáculo num deserto onde não havia nada, ou praticamente nada. É o próprio povo judeu que vai se tornar o veículo para a presença divina habitar no mundo da ação, no mundo físico. Dito de uma outra forma, cada judeu se constitui literalmente como um santuário. Mas a pergunta óbvia, se nós compreendermos a Torá dessa forma, que é a forma mais adequada, de que Hashem habitará entre nós, e não propriamente dito exclusivamente no Mishkan, a pergunta evidente é como o ser humano pode alcançar tamanha grandeza ao ponto dele mesmo, não importa judeu ou não, dele mesmo, ser literalmente o veículo para o qual a presença divina se manifestará no mundo da ação. E a Torá
nos responde essa pergunta ao falar muito sobre a aquisição e a manutenção da santidade. Eu tenho, ao longo das últimas semanas, particularmente depois que iniciamos o estudo do livro de Shemot, eu tenho em diversas ocasiões insistido que a Torá tem uma abordagem única para o conceito de santidade, porque nós temos o péssimo hábito de acreditar que santidade mesmo só tem os grandes sábios, os grandes justos, os grandes sadiquim. Mas não é isso que a Kadosh Baruch Hu nos ensina por meio da sua instrução maior, que é a Torá. Revisitemos, ainda que brevemente, essa ideia, porque é uma ideia-chave no interior do judaísmo. A Torá defende a participação do homem no mundo físico, mas, sobretudo, usando os recursos do mundo físico como meio para alcançar um determinado fim. Não há proibição, de apreciar os prazeres do mundo físico, desde que isso sejam apenas meios para que nós possamos alcançar aquele que é o nosso propósito. E é preciso que se diga que nós, seres humanos, somos os únicos que temos a capacidade de elevar nossas ações e torná-las únicas, porque os outros seres que habitam o planeta, as espécies animais, vegetais, elas também interagem com o mundo físico. O animal interage com o mundo físico, mas ele não tem, por meio das suas ações, essa mesma capacidade própria da condição humana. E essa é a verdadeira santidade, viver no nível em que se participa do mundo físico, com todos os prazeres que o mundo físico tem, mas utilizando-os como um veículo para quê? Para o serviço de Deus. E o último passuque, justamente dessa paraxá, que fecha o livro de Shemot, nos diz algo interessante. Durante o dia, o tabernáculo e todo o acampamento de Israel era protegido por uma coluna de nuvens de glória, e durante a noite por uma coluna de fogo que habitava sobre o alto do tabernáculo e que era possível de ser evidentemente vista por todos os filhos de Israel. E isso durante 40 anos, durante toda a nossa jornada pelo deserto, o tabernáculo e o nosso povo receberam essa proteção. E o que isso nos ensina? Ora, se a presença divina, porque as colunas de nuvem e de fogo são a presença divina, se a presença divina se manifesta em todos os momentos no tabernáculo, porque ele é Kadosh, porque ele é santificado, porque ele é santo, porque ele é Kodesh, significa também, nós podemos fazer essa afirmação, que o mesmo vale sobre cada um de nós que alcançou a santidade. Se nós, judeus, somos também um santuário, ou qualquer indivíduo que sirva ao Criador segundo aquilo que ele nos pede, segundo as diretrizes da Torá, se é assim, cada indivíduo que alcança ao longo de sua vida essa santidade, ele também tem sobre ele a presença divina. Olha que espetacular, que ensinamento maravilhoso, ou seja, a presença divina não se afasta dele em nenhum dos momentos da sua existência. Ele, como indivíduo, tem sobre ele o tempo todo, a cada minuto, a presença divina. E para isso, não é preciso ser o Hafetz Haim, o Gaon Delvina, o Reb Nachman. Não precisa ter superpoderes, não precisa ser um gigante espiritual, para alcançar o nível de santidade que o Criador nos pede para viver no mundo. Nossos antepassados, os patriarcas, os líderes das tribos de Israel, Moshe Rabbeinu, Yosef Etzadik, nossos antepassados, as gerações que antecederam por milhares de anos o povo judeu, nos servem como um paradigma. A paradigma do que, Átila? Paradigma, ou seja, como modelo da forma como viver. Eles não só apontaram um caminho, como nós, judeus, devemos atravessar todas as dificuldades, todas as jornadas que o povo judeu viveu também ao longo dessa história. Isso é uma coisa interessante na história judaica se destacar, é que os fatos se repetem. Nós passamos por essas vivências
Mas como assim, Átila? Cada jornada individual é única, é verdade. Cada um de nós tem uma história de vida que é singular, construída meticulosamente pelo Criador. Mas nós, judeus, atravessamos experiências semelhantes em natureza a tudo aquilo pelo qual os nossos antepassados atravessaram ao longo da nossa história, mas, sobretudo, no deserto. E como isso é verdade, nós devemos também depreender o fato de que, como eles tiveram quedas morais e depois se ergueram novamente, né, e que, embora tenham pecado, conseguiram a redenção do nosso povo através do perdão de Hashem, restabelecendo níveis de santidade, nós também vamos viver esses altos e baixos. E não é preciso dizer o óbvio, né? Basta observar a história do povo judeu. Agora mesmo, atravessamos a Megilat Esther, Mordecai disse: não vão ao banquete oferecido por Ahasverosh, mas as pessoas entendiam que não havia nenhum problema, a comida era kasher, por que não? Então nós, nas gerações anteriores, mas que foram gerações que ocorreram depois dos desafios do deserto, e a nossa geração enfrenta desafios muito semelhantes, porque os testes têm a mesma natureza, porque eles pretendem fazer com que nós alcancemos o nível que tínhamos no Sinai. É disso que se trata. Se nós conseguimos restabelecer aquele nível de santidade, o Mashiach se revela. Esse é o desafio. A era messiânica tem o seu desenrolar definitivo. É para isso que nós estamos aqui. Mas nós sabemos o quão isso é difícil. Nós reconhecemos, sobretudo, uma geração que é muito mais impura, que é muito mais caída do que a geração do deserto. Então, Átila, como alcançar? Como realizar esse objetivo? Eu afirmo a cada judeu que me ouve: consistência. Consistência é a maior de todas as qualidades necessárias para aquele que define metas a serem alcançadas, objetivos. Vejam, nós temos propósito na nossa existência. E se temos propósito, devemos ter metas a alcançar. E essas metas só podem ser alcançadas se nós tivermos consistência nas nossas ações. Se nos apegarmos ao modo de vida cuja o objetivo seja tão elevado que nossa meta seja melhorar um pouco mais a cada dia, não para sermos como Moshe Rabbeinu, não para sermos como Yotzat Tzadik, não para sermos como Yoshua Binu, mas para sermos uma versão cada vez melhor de nós mesmos, independentemente daquilo que vai aparecer diante do nosso horizonte. Mudanças constantes também vão acontecer nessa viagem da vida, e nós vamos enfrentar de tudo, temos enfrentado de tudo. Mas você quer escolher viajar pela viagem da vida acompanhado pela presença divina? Ou você deseja outro tipo de companhia nesse caminho que nós sabemos que é um caminho difícil e que serão colocados inúmeros testes e desafios sobre nós? É através desse terreno acidentado que marca a existência, que marca a vida, que nós devemos ser vitoriosos, né? É claro que a vitória está no caminho, mas nós temos objetivos. Mas, Átila, o que você nos pede, eu não, a Torá, o que você nos pede é que sejamos grandes pessoas. Será que nós somos capazes de sermos grandes pessoas? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a Kadosh Baruch Hu também não. Desde que você tenha o compromisso de sempre melhorar as suas ações, praticando Hesed, se comprometendo com a tua comunidade, procurando ser alguém significativo na vida de outras pessoas. Se nós nos lembrarmos o tempo todo que temos um propósito nesse mundo, nós vamos receber a ajuda de Deus. Essa é uma promessa, né? Se você caminha uma existência com santidade, e o Criador para sobre você, e você se constitui verdadeiramente uma manifestação da divindade
no mundo físico, é óbvio que você vai receber ajuda o tempo todo. E ela vem na forma de bênçãos. Não significa que você não vai enfrentar desafios, mas que assim como Abraão Avino, que venceu tantos testes, jamais perdeu a sua confiança, a sua emuná, sua bitarrom completa em Akadosh Baruch Hu. De modo que eu termino a minha mensagem, como terminamos o segundo livro da Torá, dizendo a vocês que tenhamos o mérito de sermos, cada um de nós, um veículo pelo qual Deus possa se manifestar como divindade no mundo físico, meus amigos. Forte abraço a todos vocês. Shabbat Shalom.